Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de ótica. Essa aula aí representa uma ou duas questões aí das 10. Então vale a pena focar. Ótica é um conteúdo simples, dá um pouquinho de trabalho para você começar, mas depois que começa você pega gosto, porque você vai acertando. Vamos lá então. A gente agora vai dar continuidade ao nosso conteúdo e esse próximo conteúdo a ser trabalhado aqui de ótica é uma parte que a banca gosta muito, chamada de espelhos esféricos. Eu não ficaria surpreso se tivesse uma questãozinha de espelhos esféricos lá. Bem, para a gente poder começar essa parte de espelhos esféricos, é importante que você lembre aí os nomes dos dois tipos de espelhos esféricos. A gente tem o espelho chamado de côncavo e o espelho chamado de convexo. O espelho côncavo, eu diria que é essa parte interna aqui, ó. A parte interna é espelhada. Já o espelho convexo, a parte espelhada seria essa parte de fora. Então, fique atento. O espelho côncavo é o que tem concavidade. Nós todos temos concavidade, né? Eu brinco assim, côncavo é o concavo, cavo é a parte do buraco e convexo é a parte de fora. Arruma um jeito para memorizar porque é fundamental. Não tem como você começar a estudar espelho côncavo e convexo sem saber o que é cada um. Ok? Como o nome está dizendo, esse espelho esférico, ele é um pedaço de uma esfera. E aí, por ser o pedaço de uma esfera, vai estar sempre associado a ele um centro, ok? Que é o centro da esfera. Então, a gente vai precisar colocar aqui algumas propriedades que é verificada no espelho esférico. Bem, normalmente, quando a gente vai fazer as questões, a gente considera que esses espelhos esféricos obedecem às condições de Gauss, que na verdade é dizer que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo pequenininho. E aí, quando esse ângulo aqui é pequenininho, que no caso não é o desenho não está mostrando isso, pequenininho é em torno de 10 graus, a gente vai poder ter algumas propriedades que eu vou colocar agora. As propriedades tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo. Bem, antes de ir para as propriedades, a gente vai dizer que a simbologia do espelho côncavo é essa aqui, que a parte de dentro é a parte espelhada, a parte de dentro é a parte espelhada, e onde tem esses tracinhos aqui, ó, é a parte não espelhada. E esse outro aqui, ó, assim dessa maneira, esse aqui é o símbolo do convexo, ok? Massa. Então vamos trabalhar. Então a primeira etapa para a gente aprender essa parte de espelhos esféricos é estudar as propriedades dos raios de luz nos espelhos esféricos. Propriedades dos raios de luz. Então a gente tem que se ligar no seguinte, para poder a gente fazer os desenhos que são fundamentais nesse conteúdo. Aqui nós temos um espelho côncavo. E aí esse espelho côncavo é importante que você coloque aqui, ó, o C. O C de quê mesmo? O C de centro desse espelho esférico. Vai existir um rapaz importante nesse assunto que vai ser chamado de F. Esse F é um rapaz chamado de foco. E vai existir um outro rapaz também importante que é V. Esse V é vértice do espelho. A primeira propriedade aqui que a gente pode dizer em relação a os raios de luz no espelho côncavo é que quando o raio ele vem paralelo, ele vai passar de volta e vai passar no foco. Ou, pelo princípio da reversibilidade, se a gente mandar um raio de luz no foco, ele volta o quê? Paralelo. Eu vou chamar isso aqui de propriedade 1. E de maneira bem objetiva é, paralelo vai no foco, ou então o foco volta o quê? Paralelo. Vai existir a propriedade 2, e essa propriedade 2 é assim, ó. A gente vai mandar um raio de luz, vamos ajeitar aqui que passou, desculpe aqui o slide. A gente vai mandar um raio de luz passando pelo centro e depois que ele passa pelo centro, é possível provar que ele volta sobre si mesmo. Essa é a minha propriedade 2. E a última propriedade para a gente poder desenhar as imagens, que é fundamental, que serão fundamentais aí no assunto, eu vou mudar a cor para manter o slide, a gente vai mandar um raio de luz no vértice, formando um ângulo θ. Aí ele vai ser rebatido, então mais uma vez voltando aqui o slide, ele vai ser rebatido e vai formar esse outro mesmo ângulo θ.
Como é, professor? Vá, meu filho, vá, se liga aqui, ó. Paralelo, vai no foco. Foco, volta paralelo, propriedade 1. Mandou um raio no centro, volta sobre si mesmo, propriedade 2. E mandou no vértice, ele simplesmente é rebatido, de tal maneira que esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão são ângulos iguais. Essa é a nossa propriedade 3 no espelho quê? Côncavo. Para que serve isso, professor? Meu irmão, serve para você poder desenhar. Esse assunto de espelhos esféricos, você precisa saber desenhar, porque se não souber, mas desenhar, não é desenhar bonito não, é desenhar um esquema. Eu vou desenhar por etapas aqui, porque o desenho é fundamental para resolver as questões. Se você aprender esses esquemas de desenho, você vai resolver vários problemas só com a lembrança desses desenhos. Bem, o espelho côncavo, ele vai ter 5 desenhos. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro. Aqui é o centro, aqui é o foco e esse rapazinho é o nosso vértice. Eu vou mandar, ó, vou dizer que o meu objeto, ele encontra-se bem longe. Esse objeto aqui está além do centro. Qual é a ideia? A ideia é, a gente vai mandar um raio seguindo aquelas propriedades, que nesse caso foi um raio paralelo. Toda vez que o raio é paralelo, fique ligado pela propriedade que ele vai passar o quê? Pelo foco. E mais uma vez, se eu mandar aqui um raio, ó, passando pelo foco, ele vai voltar o quê? Paralelo. Onde os raios se encontram, vai se formar a imagem. Então essa imagem, pela primeira vez, ó, está formando de cabeça para baixo. E perceba que o tamanho dessa imagem é um tamanho menor do que o objeto. E aí a gente vai classificar essa imagem da seguinte maneira. Como a imagem se formou na frente do espelho, ela é uma imagem real. Como a imagem ela é invertida em relação ao objeto, então a gente vai classificar a imagem como sendo invertida. E o tamanho dela é um tamanho o quê? Menor que o objeto. Então guarda, esse é o nosso primeiro desenho. Serão quantos, professor? Do espelho côncavo. Meu irmão, o espelho côncavo são 5 desenhos. Estamos no primeiro. Paciência e persistência. Vamos lá? O nosso segundo desenho é assim, ó. Mais uma vez nós temos o nosso espelho côncavo aqui. Aqui está o centro, no meio encontra-se o foco e aqui encontra-se o vértice. A gente vai andar um pouquinho. Antes o objeto estava longe, além do centro. Agora, nesse meu desenho 2, a gente vai dizer que o objeto está em cima do centro. Então a gente vai traçar aqueles raios lá das propriedades que nós vimos. Se o raio ele vem paralelo, ele tem que passar o quê? Pelo foco. E vice-versa. Se o raio aqui, ó, passar pelo foco, ele vai ter que voltar o quê? Paralelo. Se eu tivesse desenhado com extrema precisão, e não foi o caso aqui, mas você tem boa vontade, você vai aceitar que esses raios estão se encontrando praticamente, ó, de tal maneira que a imagem formada fica abaixo, né, do objeto. E aí a classificação é parecida. Por ser invertido, eu estou dizendo que a imagem vai ser chamada de invertida por se formar na frente do espelho. A imagem é real, mas dessa vez, quando a gente faz os cálculos aí geométricos, quando a gente faz o desenho bem perfeitinho, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Vamos lá, são 5 desenhos. Mais uma vez a gente fez um desenho do espelho côncavo. Não pense que serão 10 desenhos não. São 5 desenhos do côncavo e apenas um desenho do convexo. Beleza? Vou fazer aqui o terceiro desenho. Então, pessoal, continuando aqui a nossa lista de 5 desenhos, vamos para o terceiro desenho. E aí um pouquinho só de paciência, porque esse conteúdo, se a gente não souber fazer esses desenhos, a gente vai ter muita dificuldade para memorizar. Então, os desenhos são fundamentais para essa memorização, tá bom? Então, dando sequência aqui, ó. A gente tinha colocado o primeiro desenho além do centro, depois no segundo desenho foi em cima do centro, e agora o nosso objeto está entre o centro e o foco, então a gente está sempre se aproximando. Ó, fazendo como da outra vez. A gente vai mandar um raio de luz aqui, ó, paralelo, e já sabemos pela propriedade lá que a gente já tinha aceitado que o raio de luz vai ser refletido passando pelo foco. Não vou desenhar um raio de luz passando pelo foco, senão ficaria muito aqui embaixo. Então eu vou usar aquela outra propriedade que a gente já tinha visto, que tinha sido a terceira,
que era fazer o raio de luz chegar no vértice. E aí ele é rebatido. Rebatido é dizer que o ângulo é o mesmo. Dizer que o ângulo é o mesmo é dizer, ó, que ele vai voltar de tal forma que vai passar por aquele pontinho ali, que foi minha fila. Aquela minha fila é dizer que esse tamanho e esse tamanho tem que ser iguais. Tá, mas aí houve aqui um encontro entre os raios. E esse encontro entre os raios, como a gente já tem estudado anteriormente, é onde vai se formar a imagem. Então a imagem, ela continua invertida, que é a nossa aqui classificação. Ela continua se formando na frente do espelho, que é a imagem real. Mas dessa vez o tamanho da imagem comparado ao objeto, o tamanho da imagem ela é maior. Então agora já dá para fazer uma leve memorização. Como assim uma leve memorização, professor? Meu irmão, quando a gente coloca o objeto longe, olha o tamanho da imagem, pequenininha. Quando a gente coloca o objeto no centro, qual é o tamanho da imagem? É igual. E quando a gente coloca o objeto entre o centro e o foco, olha o tamanho da imagem, é maior. Recapitulando mais uma vez, ó, o objeto longe, a imagem é pequenininha e entre o centro e o foco. Quando o objeto está no centro, a imagem fica no centro também e os tamanhos são iguais. E quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem ela fica com um tamanho maior. Daqui a pouco a gente faz um resumo desses desenhos, tá? Mas seguindo aqui os nossos 5 desenhos. O quarto desenho, então, vai ser aproximar ainda mais. Só que quando a gente aproximar ainda mais, a gente vai dizer que esse objeto vai ser colocado dessa vez em cima do foco. E quando a gente coloca esse objeto em cima do foco, veja o que vai acontecer. Se a gente jogar um raio de luz aqui, ó, paralelo, ele vai passar pelo foco. E se a gente mandar um raio de luz aqui, ó, no vértice, ele vai ser rebatido. E rebatido dessa vez, você vai aceitar que esses raios são praticamente paralelos. Então esses raios de luz não vão se encontrar. Ou então os matemáticos dizem que se encontra lá no infinito. Então a gente vai classificar essa imagem como sendo imprópria. É a classificação da imagem quando esse objeto é colocado em cima do foco. E o último desenho, para que a gente faça o resumo, e a partir disso, aí sim, venha fazer vários probleminhas, é quando o objeto ele está bem próximo do nosso espelho. Quando o objeto está bem próximo do espelho, eu posso dizer que está entre o foco e o vértice. Beleza. Isso aqui é o que eu chamo de estojos de maquiagem. Você vai entender por quê. Quando a gente coloca aqui, ó, o raio de luz paralelo, mais uma vez eu sei que tem que passar pelo foco. E se a gente mandar aqui, ó, o raio de luz no vértice, ele vai ser o quê? Ele vai ser rebatido. E aí a gente percebe que esses raios de luz aqui, ó, na frente do espelho, nunca vão se encontrar. Por quê? Porque eles estão se afastando. Em contrapartida, vai se formar aqui, ó, vai haver um encontro aqui atrás. E a imagem vai se formar maior e pela primeira vez atrás do espelho. E a gente está vendo que o tamanho é maior. E aí, qual é a classificação? Se aqui está para cima, a imagem se formou para cima. A imagem é chamada de direita ou direta. A imagem se formou atrás do espelho, como foi lá no espelho plano. Então essa imagem é chamada de virtual. E neste caso, o tamanho da imagem, comparado ao tamanho do objeto, é um tamanho maior. Então acabamos de desenhar os 5 desenhos aí das imagens formadas pelo espelho côncavo. Professor, dá para resumir? Eu não vou conseguir fazer isso na prova. Dá, meu irmão, o resumo vem agora. O negócio é ter insistência. A gente vai colocar os 5 desenhos em um só. É mesmo, professor? Se liga aí como é que vai ser. Os 5 desenhos de forma esquemática. Então, de forma esquemática é assim, ó. Quando o objeto foi colocado longe, a imagem se formava entre e pequenininha. Quando o objeto foi colocado no centro, a imagem se formava exatamente no centro e do mesmo tamanho. Quando o objeto foi colocado entre o foco e o centro, a imagem se formava lá longe, cada vez maior. Então perceba, objeto 1 formou essa imagem 1, objeto 2 formou essa imagem 2 e objeto 3 formou essa imagem 3. À medida que esse objeto vai se aproximando, a imagem ela vai se afastando e ficando cada vez maior. Você precisa se ligar, ó. Quando o objeto é colocado longe, a imagem é pequenininha entre o centro e o foco.
Quando o objeto é colocado em cima do centro, a imagem é igual e também em cima do centro. Quando o objeto é colocado entre o centro e o foco, a imagem vai se formar longe, num tamanho maior. Quando a gente aproximou o objeto de tal maneira que a gente colocou o objeto em cima do foco, não formava imagem, ou melhor, se formava lá no infinito e a gente definiu como sendo imagem imprópria. E no último caso, quando o objeto é colocado bem pertinho do espelho, que representa entre o foco e o vértice, a imagem se forma pela primeira vez aqui, ó, atrás do espelho. E essa imagem, então, ela é chamada de virtual e maior. Eu chamei de estojo de maquiagem, mas na verdade é estojo de maquiagem chique, nessa situação 5. Por que é estojo de maquiagem chique? Porque deforma, no sentido de aumenta a imagem. Aumenta e aí a pessoa vê os detalhes, beleza? Massa, então isso aí, ó, são os 5 desenhos do espelho que? Côncavo. O espelho convexo é um passeio. Por quê, professor? Porque o espelho convexo, meu irmão, só forma um tipo de imagem. Aí a gente já vai colocar aqui mesmo as propriedades dos raios de luz do espelho convexo. Quais são as propriedades? São muito parecidas, só que eu já vou desenhar aqui, ó, o meu objeto. Então se ligue, as propriedades são assim. Lembra que tinha a história de mandei um raio paralelo? Pois é, tem de novo. Mas só que o raio, quando vem paralelo no espelho que convexo, o raio, ao bater no espelho, mais uma vez andei aqui um pouquinho, minha mão tocou, não devia, voltando. Quando o raio de luz bate no espelho convexo, o raio de luz vai ser refletido, ele vai embora de tal maneira que não é um raio que passa pelo foco, e sim o seu prolongamento. De maneira análoga, quando a gente, ó, mira esse raio lá no centro de curvatura, e aí ele, né, chega lá, não o raio, mas seu prolongamento, ele vai ser refletido em torno de si mesmo. E aí, ó, tá ocorrendo o encontro dos prolongamentos. É aqui, ó, onde vai se formar a nossa imagem. E o espelho convexo só forma um tipo de imagem, que é a imagem formada atrás do espelho, ou seja, a imagem virtual. O tamanho dela comparado ao objeto é um tamanho que menor, e a imagem, a gente está vendo que ela não é invertida. Então ela é chamada de uma imagem o quê? Direita. Então o espelho convexo, ó, sempre forma uma imagem direita, virtual e menor. Uma coisa importante de ser colocada nesse momento é que no espelho côncavo o foco é na frente do espelho. E aí a gente diz que esse foco é positivo. Já no espelho convexo, o foco é atrás do espelho. Então a gente vai classificar o foco como sendo negativo. Isso vai ser fundamental na resolução das questões, rapaz. Que a gente vai ter que ter as equações. Cadê as equações que não tem, professor? Tem, vou colocar agora. Ó. É possível deduzir essas duas expressões. 1 sobre F é 1 sobre DO mais 1 sobre DI, equação 1. E a equação conhecida como equação do aumento, que é I sobre O é igual a menos DI sobre DO. Então as questões numéricas têm que ser resolvidas com essas duas equações. E aí você fique atento, que toda vez que ele falar que o espelho ele é convexo, você já coloque o foco como sendo uma grandeza o quê? Negativa, beleza? Muito bem. Quando ele falar também que a imagem é virtual, se ele disser onde a imagem se encontra, se lembre que virtual se forma atrás do espelho. Então a gente vai classificar o DI como sendo um DI negativo. Bem, e pela própria figura aqui que a gente já tinha montado, se a questão fornecer para a gente o valor do raio, você divide por 2 e obtém o valor do foco. Então fique atento que uma terceira equação necessária aqui é que o valor do raio é o dobro do foco. Bem, a gente investiu cerca de 20 minutinhos nessa aula teórica. Não tinha como a gente fazer esta aula de exercícios sem essa aula teórica. Agora a gente está pronto para trabalhar em cima de problemas. E aí, ó, você vai revisar e aprofundar esses 20 minutinhos de teoria dentro da própria questão. Então vamos para a questão número 1 aqui. A figura a seguir representa um objeto, ó, colocado de frente ao espelho côncavo.
onde C é o centro de curvatura, F é o foco. Aonde vai se formar a imagem do objeto? Professor, é só desenhar, ou então decorar aqueles 5 desenhos. Isso. Como a gente quer aprender, eu vou redesenhar. Quando um raio vem paralelo, ele passa pelo foco. E se o raio passar pelo foco, ele volta ao quê? Paralelo. Aonde está se formando essa imagem? Entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco já é essa letra C. Acabou, foi, professor? Acabou. Só para a gente ampliar a informação. Qual é a classificação dessa imagem? Ela é real, porque está na frente do espelho. Ela é invertida, o nome já está dizendo o porquê. E o tamanho dela é o que? É menor. Mas na questão não pedia nada disso. Então, letra C é a resolução da questão número 1. Por isso que eu investi bastante na parte teórica lá. Vamos então para a questão número 2. De novo, é uma questão envolvendo desenho. Só que agora o nosso espelho é um espelho o quê? Convexo. Beleza. Vamos lembrar como era o esquema do desenho? Quando tinha um raio aqui, paralelo, ele seria refletido. E ele vai ser refletido, de novo voltando aqui, ele vai ser refletido de tal maneira que o prolongamento tem que passar no foco. E quando a gente mirava o raio lá no centro, ele voltava sobre si mesmo. Então, ali no encontro dos prolongamentos se forma a imagem. Então a imagem está se formando entre o vértice e o foco do espelho. Beleza. E essa imagem, a classificação, ela é virtual, por ser atrás do espelho, ela é direita e ela é o quê? Menor. Eu já sabia, professor, todo espelho convexo só forma assim. Beleza. Mas ela está se formando aonde? Entre o foco e o vértice. Ela é direita? É. Ela é real? Não. Ela é menor do que o objeto real? É. É invertida e virtual? Não. Ela está situada entre o foco e o centro de curvatura? Não. Qual das duas agora? A ou C? Ela é direita e está entre o vértice e o foco. É verdade, ela é direita e está entre o vértice e o foco. Beleza. Ela é menor que o objeto, porém é real. Meu irmão, ela é menor que o objeto, mas ela não é real. Então a parte dela é verdadeira. Então não entra. Então fica apenas a letra A. Então fique atento e perceba que a nossa revisão teórica ela foi muito importante. Questão número 3 é a primeira questão numérica. Mas apesar de ser uma questão numérica, a gente consegue fazer sem conta alguma, só com desenho. Ele já está dizendo aqui que o espelho é côncavo, então tem 5 possibilidades de desenho. E que o raio tem 80 centímetros. Meu irmão, lembra um desenho lá que o raio é o dobro do foco? Então, se o raio é 80, passa dividindo aquele 2, tu já acha o foco. Quanto é o foco? O foco é 40. Um objeto vai ser colocado a 30 centímetros do espelho. Como é, professor? Um objeto vai ser colocado o quê? A 30 centímetros do espelho. E o foco é quanto, professor? 40. E aí? Qual é a opção de desenho? Vamos relembrar? Tenho certeza aqui que você já está sentindo o cheiro aí dessa resolução. Veja bem, aqui está o centro, aqui está o foco. A gente acabou de saber, né? Ele informou para a gente que o raio é 80, que é a distância do centro até o vértice. Por isso a gente já falou que o foco, que é do foco até o vértice, 40 centímetros. Sim, e o objeto foi colocado aonde? A 30, professor. Ah, meu irmão, se o objeto é colocado a 30, é aquela situação mais próxima. Era o nosso quinto desenho. Como é que fazia mesmo? Fazia assim, era paralelo, passa onde? No foco. E depois, no vértice, seria o quê? Rebatido. Voltando para o desenho. E aí, ao ser rebatido, a gente visualiza que a gente fez que os raios não se encontram aqui na frente. Os raios se encontram o quê? Ali atrás. E a imagem formada tem qual classificação? A imagem formada ela é virtual, ela é direita e é o quê?
maior. Precisa fazer cálculo nessa questão? Bem, ele só quer a classificação. Virtual, direita e maior, já é a letra A. Não é invertida, nem é real. Não é invertida. E não é menor. Então é a letra A mesmo. Quer dizer que eu posso resolver questões numéricas sem fazer cálculo. Se for só de classificação, sim. Se colocar valores, aí a gente tem que ir para as equações. A gente vai treinar, com certeza. Então, outra questão aqui envolvendo valores. Ele já está dizendo dessa vez que é um espelho o quê? Convexo. E o raio vale quanto? 10. A gente acabou de visualizar que o raio é o dobro do foco. Beleza. Se o raio é 10, então a gente acha o foco. O foco é 5. Mas tenha cuidado. Toda vez que ele fala que é convexo, se ligue. O foco está atrás do espelho. Então a gente tem que colocar esse foco como sendo negativo. Se esquecer, você vai dançar. Beleza. E a imagem virtual está a 4 centímetros do vértice. Meu irmão, é a imagem que está a 4 centímetros do vértice. Então esse DI aí precisa ser 4 centímetros. Mas como eu já sei que o convexo só forma imagem virtual, ou seja, como a imagem está sempre atrás do espelho, não é 4 centímetros apenas. É o quê? Menos 4. Então tem que estar atento. É como se você já tivesse que saber mais ou menos o desenho para poder colocar os sinais corretamente. Então ele forneceu para a gente, né? Forneceu entre aspas. O foco a gente já tem que é 5 centímetros e o DI é menos 4 centímetros. Com isso daqui, pela primeira vez nessa resolução de questões, a gente vai conseguir achar o outro cidadão, que é o DO. Vamos para a luta? Então, o foco é menos 5, o DO a gente quer achar e o DI é menos 4. Se esse pacote aqui está negativo, ele passa para o outro lado que é positivo. E agora a gente tem que tirar o mínimo e fazer com cuidado para não vacilar. O mínimo um mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, eu sei que é 20. Como é que você sabe, professor? Meu irmão, ou você faz feito criancinha, 5 e 4, aí você faz por 2 dá 5 e 2, por 2 dá 5 e 1, por 5 dá 1 e 1, e multiplica tudinho que dá 20. Ou então, eu gosto de fazer assim, tu pega o maior valor, no caso 5, dobra ele, 10, mas o 10 não divide o 4. Então triplica o maior, 15, mas 15 não divide o 4. Quadruplica então, 20. 20 divide os 2, então já é 20. É o primeiro múltiplo do maior, vai ser sempre o mínimo, ok? É uma maneira, se demorar demais, tu lembra aí de pirraia, e tira o mínimo daquela maneira. Então o mínimo entre 5 e 4, a gente acabou de aceitar aqui, que vale 20. Vou fazer aqui no cantinho, 20. Qual é a regra? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1. 4, com aquele sinal fica menos 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Beleza. Isso daqui é 1 sobre DO. Vá com calma. Quando você soma esses dois valores aqui, o 5 somado com menos 4, você sabe que dá 1. Então ficou 1 sobre 20, é 1 sobre DO. Faça meio pelos extremos. Meio pelos extremos, você vai encontrar que DO é o que? É 20. O objeto, então, tem que ter sido colocado a 20 centímetros do espelho. Será que foi isso que ele pediu? Então, o objeto foi colocado a 20 centímetros do espelho. Massa. Então, é a nossa letra o quê? B. Tranquilo demais? Vamos fazer mais uma questão aqui bem rapidinha para a gente finalizar. Escolha a opção que descreve uma condição para a formação de uma imagem virtual. Meu irmão, imagem virtual pode ser tanto côncavo quanto convexo. Convexo é em qualquer situação. Então não precisa ser necessariamente entre o espelho e o foco. Convexo é qualquer situação. Então essa aqui está verdadeira. Mas professor, pode ser côncavo? Pode. Mas para ser côncavo, o objeto tem que estar bem pertinho entre o foco e o vértice. Então não pode ser foco infinito, não pode ser no foco. Então esses dois estão errados. Mas professor, e agora? A letra A tá legal, porque para ser uma imagem virtual, no espelho convexo pode ser em qualquer lugar. É verdade. Mas aqui está dizendo,
é convexo só sobre o foco. Não, não é só sobre o foco. O professor não tem só, tem sobre o foco. Não, não necessariamente sobre o foco. Essa é uma condição mais forte. Então fica aí a nossa letra A. Concordo que eu não gostei muito, porque é verdade que o convexo entre o objeto, O objeto entre o espelho e o foco também dá. Também está certa. Mas a que está mais certa é a A. Que absurdo, professor. E pode questão mais certa meu irmão, às vezes o cara elabora mal ou menos e a gente tem que escolher a mais forte. Então a mais forte é a letra A. O convexo em qualquer situação vai formar uma imagem virtual. Tranquilo? Então a gente finaliza aí essa nossa aula de espelhos esféricos e a gente vai dar sequência na próxima aula com o conteúdo de refração. Beleza? Valeu então, pessoal.